Meus irmãos, paz e graça da parte de Deus, nosso Pai, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Como Filemon só tem um capítulo, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 8. Carta de Paulo a Filemon, a partir do versículo de número 8. Deus é bom, tem cuidado de nós, nós temos desfrutado da sua graça, da sua presença. Não existe lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Diz assim, a partir do versículo 8: pelo que ainda que tenha em Cristo grande autoridade para te mandar o que te convém, todavia rogo-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, venho pedir-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual anteriormente te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como é meu próprio coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas voluntária, porque bem pode ser que ele se tenha afastado de ti por algum tempo, para que agora o reconciliasse para sempre, não como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Meus irmãos, esta carta, ela foi escrita por Paulo, e eu confesso aos amados que Paulo, dentre os autores bíblicos, é o autor que eu possuo mais identificação. Eu sou apaixonado com a história de Paulo, a forma como Deus o salvou, como Deus desenvolveu o seu ministério e o legado
que este homem deixou para a igreja militante de Jesus. Quando nós pegamos a história de Paulo, a gente sabe que outrora ele era um perseguidor. A Bíblia diz que ele estava no momento em que o primeiro mártir da igreja foi morto, que foi o diácono Estevão. E o texto de Lucas diz que Paulo ali, ele consentia na morte de Estevão. E as vestes de Estevão foram jogadas aos pés do jovem ainda Saulo de Tarso. Estevão, depois de pregar aquele sermão maravilhoso, expondo a Escritura desde Abraão até a ressurreição de Jesus, o texto diz que o seu rosto resplandecia como um rosto de um anjo em meio aos incrédulos. E mesmo assim, não foi suficiente para tocar o coração endurecido de Saulo. A história diz, e a gente sabe, que este homem, ele pega autorização para ele ir até a cidade de Damasco, para chegar ali, ele perseguir os cristãos. E é interessante que após a conversão de Paulo, quando ele vai dar o seu testemunho, ele diz que ele assolava a igreja de Deus, ele perseguia os crentes até a morte. Eu acho lindo que Lucas, que escreve Atos, ele vai dizer ainda, e respirando ameaças contra os cristãos. E esta palavra aqui, segundo os estudiosos, respirar ameaça, é a figura de uma fera selvagem que está correndo atrás da sua presa. E nesse texto, Paulo é a fera, e a presa eram os irmãos que confessaram o nome de Jesus e estavam sendo perseguidos por ele e pelos judeus. E a gente sabe que de maneira providencial de Deus, porque a salvação é isso, é a providência de Deus para conosco. Deus aparece para Saulo no caminho de Damasco, uma luz do céu resplandece, ele cai por terra cego, e ele diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Paulo diz: quem és tu, Senhor? Aí o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Só que tem uma coisa, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que é isso? É a graça de Deus na nossa vida. Quando Deus fala para Paulo: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ele estava usando uma linguagem que Paulo entendia, porque Paulo está como uma fera, como um boi selvagem, e o aguilhão era o instrumento que os lavradores usavam para acalmar essas feras, esses bois. E Paulo, como uma fera selvagem, ele já vem há tempo resistindo à graça. Ele está perseguindo os crentes. Enquanto os crentes estavam pregando a Jesus, a mensagem do Evangelho era como ferroadas na alma de Paulo. Mas Paulo fechava o seu coração para a mensagem da cruz. E por fim ele fecha o coração para a mensagem de Estevão. Aí Deus diz para ele: Paulo, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Paulo, você não adianta, você não vai conseguir resistir
à minha graça e ao meu chamado. O que Deus estava dizendo para Saulo é: você pode estar em Cesareia, na Judeia, agora indo para Damasco, não adianta, você não vai conseguir fugir da minha presença. Eu te quero, Paulo. Oh, glória. Oh, Deus, tem uma palavra aos nossos corações aqui nesta noite. Você não vai conseguir fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Num dado momento você ainda pode tentar fugir, se esconder, se esquivar, mas quando chegará o tempo, Deus vai dizer assim: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Não adianta fugir. Deus cria métodos e caminhos para nos parar. Que isso é? Deus, quando tem algo na vida de um homem, não se escandalize com o que eu vou dizer, Deus não deixa esse homem quieto até que ele viva a plenitude do seu chamado em Deus. Não adianta fugir, não adianta se esquivar, não adianta se calar. Existe um fogo que arde dentro de nós. Quer ver um exemplo? Jeremias, o homem das lágrimas do Antigo Testamento. Um dia ele virou para Deus e falou assim: maldito dia que alguém falou para minha mãe que ia te nascido um filho varão. Aí Jeremias estava sofrendo no ministério, no auge da crise. Ele diz assim: eu nunca mais prego, eu nunca mais profetizo no teu nome, porque a tua palavra na minha boca se tornou vergonha e destruição, porque eu só prego juízo, porque o Senhor só me dá palavra dura e eu sou repreendido pelo rei, pelo povo, e ninguém me escuta. Ele falou assim: eu não prego mais. Aí no capítulo 17, no finalzinho, ele diz assim: mas eu não posso. Por que você não pode, Jeremias? Porque isso é como fogo cerrado nos meus ossos. Eu falo que não vou pregar mais, mas tem um fogo aqui dentro dos meus ossos. E esse fogo diz lá na alma: você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar, irmão, não adianta. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus investiu em você, você não vai ter sossego enquanto não viver isso. Deus está dizendo para alguém aqui: se renda ao chamado, se renda à minha vocação. Deus está dizendo aqui: abra o seu coração, tenha sensibilidade à minha voz, porque eu estou lhe chamando para algo profundo. E Paulo está lá, lutou, mas caiu de joelhos. Agora, o que perseguia está na rua chamada direita, de joelhos, com o rosto em terra, orando. Deus tem os seus caminhos. A graça tem os seus caminhos de nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Ainda que esses caminhos são dolorosos, mas a graça tem esses caminhos. Aí Deus falou: vai lá e ora, Ananias, para ele. Senhor, mas ele ia vir cá me matar. Ele persegue aqueles que professam o teu nome. Só que a chamada de Deus é algo incontestável pelo homem. Deus falou assim: vai, porque ele é um instrumento, ele é um vaso escolhido. Eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer no meu nome. Oh Deus. Aí Ananias vai, ora,
Aí o texto de Atos 9 vai dizer que Paulo testemunha de Jesus. Aí Paulo vai contar a sua conversão lá em Gálatas. Aí ele fala que ele não subiu a Jerusalém, não. Ele fala que ele voltou para casa. Ele vai para Tarso, que é a sua cidade natal. Só que antes de Tarso, ele dá uma passadinha num lugar que todos nós precisamos passar, que é o deserto. E lá em Gálatas ele vai dizer que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia. Aí ele vai dizer assim: o evangelho que eu prego eu não recebi de homem algum, porque ele não andou com Jesus, não. Encontrou com Jesus ressurreto já. Ele não foi um dos 12. Aí ele diz: o evangelho que eu recebi de revelação de Deus. Na onde, Paulo? No deserto. No deserto não tinha Tiago, não tinha Pedro, não tinha João, que eram as colunas da igreja. Mas no deserto lá estava o meigo Nazareno, ensinando para Paulo. É interessante que na última ceia João reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Paulo não estava lá, mas Paulo ensinando a igreja de Corinto, ele diz: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Irmão, ele não estava lá. Como é que ele aprendeu isso? Porque Jesus contou para ele. Deserto é lugar de solidão, sim, mas é no deserto que você vai experimentar as maravilhosas experiências no mundo espiritual. Oh glória! Levante a tua mão para o alto. O Senhor diz lá no Pentateuco: eu levei o meu povo ao deserto para falar ao coração. Deus está lhe levando ao deserto para revelar coisas grandes, ocultas, que você ainda não sabe. Ele está lá. 3 de deserto, 11 em Tarso, 14. E depois? Depois a igreja já está estabelecida. Aí o Espírito Santo está lá em Cesareia, em Antioquia, melhor dizendo. A igreja está orando. E a igreja toca em um homem por nome de Barnabé. Barnabé vai lá e busca Saulo. Barnabé sai de Antioquia e vai até Saulo. E vai até Tarso buscar Saulo. Mais ou menos uns 260 quilômetros aproximadamente na geografia bíblica. Irmão, não existe distância quando Deus tem chamada na vida de um homem. Deus tirou o camarada lá de Antioquia e levou ele lá para Tarso, porque Deus tinha uma obra na vida de Paulo. Deixa eu dizer uma coisa aqui: Deus conhece o teu endereço, viu? Deus sabe o teu endereço, Deus sabe aonde você mora. A gente não precisa ficar brigando para querer aparecer. Quando chegar o tempo de Deus, Deus manda o Barnabé ir buscar a gente. Aí o Barnabé busca. Aí o Espírito Santo, eles estão orando, e o Espírito Santo diz: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Sabe o que é lindo isso, irmão? É que Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, o maior plantador de igrejas, o maior líder do cristianismo foi Paulo. A gente exalta isso e é bom, mas ninguém lembra que ele ficou 14 anos sendo preparado por Deus. Porque com Deus é assim: primeiro ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Talvez você está aí há muito tempo já, ouviu as promessas de Deus e está dizendo: até hoje nada aconteceu. Será que o profeta errou? Não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está dizendo: eu estou trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Você está no processo de Deus, oh glória. E às vezes o processo é longo, porque Deus tem pressa para a salvação, mas o processo de Deus para forjar um homem e uma mulher de Deus leva anos, leva décadas. Foram 14 anos Paulo sendo preparado para depois anunciar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus, sendo preparados pelo Mestre para a seara. Oh irmão, não despreze o tempo da preparação de Deus. Não despreze o processo de Deus na tua história. Deus está te preparando, Deus está te moldando. Como o oleiro molda o vaso, assim Deus molda o seu povo e a sua igreja. Agora, aqui Paulo já é alguém, o ministério já estabelecido. Ele já estava com o seu nome espalhado, porque ele já havia ganhado toda a região da Ásia Menor para o Senhor. E quando Paulo escreve esta carta, é uma das epístolas prisionais, porque aqui ele está preso. A primeira prisão de Paulo, ele está preso, é uma prisão domiciliar. A história diz que um soldado está junto a Paulo, o calcanhar de Paulo está acorrentado, a corrente mais ou menos uns 2 a 3 metros, junto ao calcanhar do soldado. Ele está preso, junto à guarda pretoriana de César. Ali ele tinha liberdade para pregar o evangelho, embora estivesse preso. E nessa prisão Paulo produziu muitas conversões. Escreveu a carta aos Efésios, aos irmãos de Filipos, aos irmãos de Colossos, e esta carta a Filemon. Esta carta aqui, ela é diferente de todas, porque Paulo escreveu basicamente 2 espécies de cartas. Primeiro, as epístolas pastorais, direcionada aos obreiros que ele formou para darem continuidade à obra de Deus. Timóteo e Tito são cartas pastorais, de como eles deviam se comportar mediante a igreja, de como eles deviam levantar outros obreiros também idôneos, que seriam aptos para dar continuidade à obra de Deus, como eles deviam se portar diante da rebelião dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, que estavam arrebatando as ovelhas do rebanho de Deus. Essas cartas, elas fortaleciam esses pastores para eles darem continuidade a esta obra. As demais cartas são cartas direcionadas às igrejas, muitas das vezes para elucidar problemas doutrinários. Por exemplo, a carta à igreja de Tessalônica é uma carta que foi escrita porque Paulo pregou ali, foi expulso, Timóteo pastoreou, e eles anunciavam a vinda de Jesus, a vinda iminente. Jesus pode vir em qualquer momento, sendo assunto aos céus, rebatando a sua igreja. Aí o que os irmãos pensaram? Se Jesus vai voltar, eu não preciso mais trabalhar. E os irmãos largaram tudo e não queriam mais trabalhar. Só que tinha um problema. Aí os irmãos que perderam os seus entes queridos, que confessaram a Jesus antes da vinda de Jesus, perguntaram: se Jesus vai voltar para nos buscar, o que vai ser dos meus entes queridos que morreram? Aí Paulo fala: gente, calma, não vamos ser como os ignorantes que não têm esperança. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que aqueles que creem em Jesus ressuscitarão. Aí Paulo vai falar a doutrina
do arrebatamento, os mortos ressuscitarão, serão transformados, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Isso foi para elucidar esse problema referente à vinda de Jesus. Filemon não. Filemon não era um obreiro. Filemon também não era uma igreja. Filemon era um homem que fora convertido a Cristo pelo ministério de Paulo. Porque você vai ver aqui no verso de número 19, Paulo dizendo assim: você me deve a tua própria vida. Isso dá-nos a entender que provavelmente Filemon foi a Cristo através de Paulo. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz em Atos 19, que Paulo esteve 3 anos e meio na cidade de Éfeso, pregando ali e na região da Ásia Menor. E Deus fez algo grandioso ali. Sabe o que Deus fez ali? Uma conversão em massa, um grande avivamento. Olha que coisa linda. Lucas diz que aquela cidade era tomada da idolatria e da magia negra. Aí Paulo pregou a Jesus ali. Resultado, Lucas diz que as pessoas pegavam seus livros de magia negra e queimavam em praça pública e diziam que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero dizer que Deus nos levantou com poder e autoridade. É para isso, é para abalar a estrutura do inferno. E ele provavelmente foi convertido nessa época. Filemon era um homem de bens, de posses. A igreja de Colossos, ela estava congregando na casa de Filemon, porque Paulo, quando o saúda, Paulo vai dizer assim: olha, eu saúdo também toda a igreja que está em tua casa. Aí Paulo vai falar sobre a família dele, da esposa Áfia e de seu filho Arquipo. Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, ele estava preso com Paulo. Paulo diz aqui no verso 23: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Epáfras está preso. Aí Arquipo, ele está ali desenvolvendo o ministério na igreja de Colossos. Porém, Paulo escreve esta carta aqui para resolver um problema que havia acontecido. Como Filemon era um homem de bens, um homem de posses, ele tinha escravos sob a sua tutela, dentro da sua casa. E os historiadores dizem que no primeiro século depois de Cristo, havia mais de 60 milhões de escravos que faziam parte ali da população presente do Império Romano. Então era comum a escravidão naquela época. Quem tinha dinheiro tinha escravos para fazer o serviço braçal. E Filemon, ele também tinha um escravo. E esse escravo, ele se destaca no contexto bíblico, pois ele é o único dentro da Escritura que tem o seu nome mencionado. E o nome dele é Onésimo. Onésimo. Então tem Paulo, Filemon e Onésimo. Onésimo, ele não conhecia a Jesus ainda. E tomado de rebeldia, de insensatez, ele comete um furto dentro da casa de seu senhor. E ele foge para Roma. Ele sabe que essa atitude fazia com que ele fosse um procurado pelo império. E ele sabia que a pena do império em relação aos escravos, ladrões e rebeldes, era uma pena dura.
Geralmente, quando eles eram pegos, pegava-se um ferrão, um brasão quente com a letra F de fugitivos, marcava esse escravo com a letra F, e dependendo da gravidade da situação, ou do pedido do dono daquele escravo, ele era também enforcado, para servir de exemplo aos demais, para não cometer esse tipo de delito. Aí a gente tem aqui um problema. Onésimo rouba Filemon, vai embora. Paulo está preso em Roma. A história bíblica não diz como, mas Onésimo, quando ele chega em Roma, ele é capturado. E quando ele é capturado, ele é preso. E para onde ele vai? Para a mesma prisão que está Paulo. Olha como é que Deus trabalha com propósitos. Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com propósitos. E é interessante isso, irmão, que quando Onésimo chega, preso ali junto a Paulo, Paulo fala de Jesus para ele. E ele se converte ao Evangelho de Jesus. E eu acho lindo que Paulo vem dizer assim, olha, aí Paulo vai escrevendo, Paulo ouve a história, ouve a versão dele, e Paulo sabia que só havia duas situações para o escravo naquela situação. Primeiro, alguém próximo à família se levantar como advogado, como intercessor por ele, ou alguém que se levantasse como fiador para pagar a dívida e quitar esse débito. Paulo então vai pegar a sua caneta, a sua pena, e ele vai escrever a Filemon: Filemon, meu amado irmão, por causa de ti, o coração dos santos foi reanimado. Eu saúdo a igreja que está em tua casa, a nossa irmã Áfia, ao nosso irmão cooperador Arquipo. Aí ele vem dizer, olha, eu tenho autoridade para te mandar fazer o que te convém, mas eu venho em nome do amor. Aí ele diz assim, olha, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sabe o que me chama a atenção na vida de Paulo? É a sua humildade, porque ele era o maior apóstolo já, ele era o maior plantador de igrejas, o maior escritor do Novo Testamento. Ele diz assim, eu tenho autoridade para mandar você fazer o que é certo, mas eu vou em nome do amor. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou deixando aqui o meu apostolado, eu estou deixando aqui toda a minha autoridade eclesiástica, e eu vou apelar a ti em nome do amor. Sabe o que é isso, irmão? Isso é usar o dom que Deus deu para promover a reconciliação, para promover o avanço, o progresso do reino de Deus. Aí ele diz assim, olha, eu venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha que lindo. Paulo está preso. Preso aqui, ele está limitado geograficamente falando. Ele está preso num espaço de poucos metros quadrados. Ele não tem o que nós amamos, que é a liberdade de ir e vir. Ele está preso. Limitação física, geográfica. Ele diz assim, olha, eu sou velho. Ele já não tem mais o vigor que ele tinha quando o Barnabé o chamou lá em Tarso. Agora ele já está cansado,
já tinha sido açoitado em Filipos, apedrejado em Cônia e em Listra. Ele está velho, o seu corpo já não responde mais como o corpo de um jovem. O espaço que ele tem é pouco e ainda tem um soldado preso ao seu calcanhar. Mas ele está dizendo: eu estou gerando filhos espirituais em Deus. Qual que é a nossa desculpa, irmão? Alguém fala assim: eu estou velho demais para fazer a obra. Paulo está dizendo: eu estou velho, mas eu estou produzindo no reino. Mas eu não consigo ir lá na África. Limitação geográfica, tudo bem, eu também não consigo. Amanhã eu tenho que bater ponto. Mas o espaço geográfico que Deus me plantou, eu posso prosperar para a glória de Deus Pai. Paulo está dizendo assim: o espaço que eu tenho é pouco, a minha saúde já não anda lá essas coisas, mas eu ainda continuo produzindo frutos para o reino de Deus. Irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Paulo estava velho, cansado, já com as costas machucadas pelos açoites da vida, mas ele estava ganhando almas para o reino de Deus. Sabe o que é isso? Fertilidade espiritual. Ele está dizendo: eu estou velho, estou cansado, estou preso, mas eu estou gerando. Levante a tua mão para o alto. Deus nos chamou para gerar frutos. Deus nos chamou para gerar frutos. O salmista diz: será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto. E tudo quanto você fizer, tudo quanto você colocar a mão, tudo quanto você empreender, prosperará. Deus te chamou para gerar. Eu acho lindo o verso 11, porque Paulo vai dizer uma das verdades mais gloriosas do Evangelho. Mas ele vai dizer: o qual outrora ele era inútil. Está falando de Onésimo. Inútil. Mas agora não. Agora ele é útil a mim. Só que eu vou enviá-lo de volta. Eu queria que ele ficasse aqui comigo, para ele somar no Evangelho. Mas eu nada quis fazer sem o teu consentimento. Sabe o que é isso aqui, irmão? É a revelação do poder do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer. Olha, antes de quê, Paulo? Antes de Jesus, antes da conversão, antes de ter o perdão dos seus pecados, antes de ter nascido de novo, ele era inútil. Só que agora não. Agora em Cristo, em Jesus, sendo uma nova criatura, um cidadão do céu, ele é muito útil. Sabe o que é isso aqui, irmão? Transformação. A única coisa que é capaz de transformar a vida do pecador chama-se o Evangelho de Jesus. É como se Paulo estivesse falando que o antes dele é esse aqui, o antes e o depois. Ele era um inútil, não valia nada. Agora não. Agora ele tem Jesus. Quem fez isso com ele? O Evangelho de Jesus. Irmão. O único que é capaz de transformar o coração do pecador é Jesus. Sabe quem é Onésimo, irmão? Era a gente. Antes de Jesus a gente era inútil, não valia nada, marginalizados pela sociedade, sem Deus no mundo. Como diz Paulo, andávamos segundo o curso deste mundo, éramos por natureza filhos da ira, da desobediência.
O Deus deste século tinha cegado o nosso entendimento para não resplandecer a luz do Evangelho. Nós éramos capachos do diabo. O diabo dizia fuma e a gente fumava. O diabo dizia bebe e a gente bebia. O diabo dizia mente e a gente mentia. Prostitui e a gente prostituía. Estávamos como o filho pródigo no lamaçal do pecado, entre os porcos na imundícia. Mas o meigo nazareno, aquele que não desiste de ninguém, aquele que morreu de braços abertos, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, derramou o seu Espírito, Ele nos resgatou do poder das trevas. Oh glória! Colossenses diz: Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção por Cristo Jesus. Transforma o homem, irmão. A religião não. Nicodemos era religioso. Já falou: rapaz, se você não nascer de novo, não vai adiantar nada. O jovem rico também era religioso. Tudo isso eu tenho feito, Senhor. Ele falou: rapaz, deixa tudo, vende tudo e vem. Só Jesus transforma o pecador. Que coisa linda, irmão, isso. Isso mexe comigo, porque eu sei que não existe nenhuma esfera social capaz de transformar o coração do homem, a não ser o Evangelho do Cristo vivo e ressurreto. Oh irmão, todos nós andávamos como ovelha desgarrada por aí. Cada um de nós fazia aquilo que o diabo estabelecia para nós, porque a Bíblia diz que nós somos escravos daquilo que nos vence. Se o vício nos vencia, nós éramos escravos do vício, independente de qual natureza era esse vício. Tem gente aqui que bebia, cachorro lambia a boca. Tem gente aqui que cheirava, que fumava pedra, que entregava tudo, que era idólatra. Mas hoje não. Hoje nós somos lavados no sangue, regenerados, temos o nome escrito no livro da vida. O Evangelho transforma, o Evangelho muda. O Evangelho de Jesus não é filosofia, o Evangelho de Jesus é poder de Deus. É poder de Deus. Quantos aqui já experimentaram esse poder? Quantos aqui já experimentaram o poder do Evangelho? O poder da graça que regenera, o poder da graça que restaura, o poder da graça que perdoa. O Evangelho, ele devolve a dignidade ao homem. Jesus um dia, ele sai de Cafarnaum, atravessa o mar da Galileia e vai para Gadara. Lá está alguém endemoniado. Endemoniado de Genezaré ou Gadareno. Seminu, o corpo ferido. E a Bíblia diz que cadeias e prisões não podia amansar. Ele estava sendo tratado igual bicho, porque é bicho que a gente amansa. É ou não é? Ser humano a gente conversa, tenta acalmar. Mas devido à situação dele estar tão terrível, uma legião de demônios havia tomado posse da sua vida. Ele estava sendo tratado como um bicho. Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, a primeira coisa que o endemoniado faz é prostrar-se aos pés de Jesus. Ele falou assim: que tenho eu contigo, filho do homem? Vieste me incomodar antes da hora. Jesus expulsa o demônio daquele homem. E aquele homem quer seguir a Jesus. Sabe o que Jesus faz com aquele homem? Devolve para ele a dignidade.
Diz assim: vai para a tua casa, para os teus, e conta quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Oh glória, quantos foram alcançados por essa graça. Ele nos devolveu a dignidade, Ele nos devolveu o acesso até a presença de Deus. A gente sabe que nós não somos merecedores de nada. Nós temos consciência que pelo nosso próprio esforço nós não estaríamos aqui nesta noite, mas foi Ele que foi ao nosso encontro, foi Ele que nos escolheu para estarmos neste lugar. Oh glória! Oh irmão, eu acho gloriosa a mensagem do Evangelho, porque todas as demais religiões do mundo, os homens precisam fazer alguma coisa para agradar ao Deus que eles servem. Nós não, por quê? Porque Ele fez por nós. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que nos reconciliou. Foi Ele, foi Ele, foi Ele. Foi Ele. Aqui ninguém pode bater no peito e dizer que é alguma coisa, porque o salmista diz no Salmo 49, o homem, por mais rico que seja, ele não pode redimir a alma do seu irmão. É só Jesus. Só Jesus. Aí Paulo finaliza assim: olha, recebe ele como irmão amado. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar. Foi isso que Jesus fez por nós, gente. Sabia que a nossa dívida não era para com o diabo? Não. A nossa dívida era para com Deus. A nossa dívida era para com Deus. A gente não devia nada para o diabo. A dívida da humanidade era para com Deus. Sabe o que Paulo falou para Filemão? Filemão, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar. Sabe o que Jesus fez por nós diante de Deus, sendo nosso advogado? Ele disse: Pai, eu vou pagar a conta dele. Foi isso que Jesus fez. E sabe o que eu acho lindo? Que a obra da cruz é uma obra completa e eficaz. Primeiro, havia duas formas de se libertar um escravo nessa época. A primeira forma é o substituindo por outro escravo com as mesmas características físicas. Por exemplo, se era um escravo de 1,80 m, 75 quilos, você tinha que trocar por um escravo da mesma altura, do mesmo peso. Segundo, você pegava e fazia o que Paulo fez. Pegava a nota promissória, a dívida, e pagava essa dívida. Sabe o que Jesus fez por nós? Foi isso. Primeiro, Ele assumiu a nossa natureza. Sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele aniquilou-se a si mesmo, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele morreu no nosso lugar. Ele padeceu por nós. Ele carregou a cruz que era nossa. Ele experimentou o afastamento de Deus Pai no Getsêmani e na cruz, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Oh glória, Ele experimentou toda a carga do pecado nos seus ombros, a ponto de Deus, o Pai, o virar as costas e Ele dizer: Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. O Pai não suportou isso, porque o que faz separação entre Deus e os seus filhos eram os pecados, e naquele momento Ele estava tomando o cálice da ira de Deus. Todo o nosso pecado estava sobre os seus ombros.
Aí ele diz a última palavra no Calvário: Tetelestai, que quer dizer está consumado. Ele está dizendo assim: Pai, a dívida está paga. A dívida está paga. Aí Paulo vai dizer aos Colossenses: o escrito de dívida que era contra nós, sabe o que Jesus fez? Ele a cravou na cruz do Calvário. E hoje, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi isso que Jesus fez por nós, irmão. Morreu no nosso lugar, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura, beleza alguma havíamos nele para que o desejássemos. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como aquele que pisa uvas no lagar sozinho. Mas tem uma coisa: ele pagou o preço da nossa salvação. Não foi comprada, não foi com ouro, mas foi com precioso sangue de um cordeiro puro, santo, imaculado. Fica de pé. Fica de pé nesse momento. Oh Espírito de Deus, nós somos gratos pela nossa salvação. A gente não merece, mas o Senhor fez. Oh Jesus, eu era um pecador, um miserável, um indigno, um leproso. A nossa justiça é como trapo de imundícia, mas aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Oh, dívida paga. Sabe o que aconteceu? A dívida paga, o Onésimo volta e Filemão recebe. Sabe o que significa o nome Filemão? Significa aquele que é bondoso. Deus é aquele que é bondoso. É aquele que sempre nos recebe quando nós estamos dispostos a voltar-nos para Ele. Irmão, e a história diz que esse homem, Onésimo, ele se tornou um obreiro na igreja de Bereia, a igreja onde os crentes eram bons de Bíblia. Então não foi em qualquer lugar. A gente não tem ideia o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue totalmente a Ele. Gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo. A gente não tem ideia. Um dia, alguém pregava um sermão nos Estados Unidos e disse: o mundo ainda não sabe o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue totalmente a Ele. Aí um simples homem que consertava sapatos, um jovem, ele adentrou nas portas daquele templo, naquela reunião, levantando as mãos e diz: eu quero ser esse homem. Quem era esse jovem? Dwight Lyman Moody. Ganhou mais de 1 milhão de vidas para Jesus. E esse grito ainda ecoa. O mundo ainda não sabe o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue totalmente a Ele. O que Deus fez com Onésimo? Transformou ele num obreiro, num pastor. O que Deus fez com Paulo? Transformou ele num ícone do cristianismo.
Deus pode fazer na nossa vida, se nós nos entregarmos totalmente à sua vontade, ao seu querer sem reservas. Levante a tua mão. Ore a Deus comigo. Talvez você não é um Onésimo, você já conhece a Jesus, mas você pode dizer: Deus, eu quero ser um Paulo, porque eu quero produzir filhos espirituais para o Senhor. Talvez você não é um Paulo que já está pregando o Evangelho. Talvez você é um Onésimo que ainda está perdido. Você pode dizer: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Ó Espírito Santo, eu gostaria que essa palavra fosse aplicada nos corações que aqui estão. Ó Espírito Santo, eu gostaria que essa palavra fosse aplicada às vidas que aqui estão presentes, mas também àqueles que estão nos assistindo. Ó Deus, nesse culto online, Senhor, nós queremos que a tua graça nos sustenta, nos fortifique, nos levante para a tua glória. Deus, nós queremos nessa noite sermos como Paulo, geradores de filhos espirituais, sermos como árvores frutíferas. Deus, o Senhor chamou cada um de nós para produzir. Deus, eu quero que o Senhor sopre toda a infertilidade do nosso meio, Jesus. Deus, assim como o Senhor abriu o ventre de Ana, que o Senhor abra ventre espiritual aqui nesta noite, para gerar frutos, para gerar filhos espirituais ao Senhor. Deus, isso não é somente uma função do nosso pastor, é uma função nossa também, Jesus. Pai, nos ajuda a fazer discípulos, capacita cada um de nós, ó Deus. Pai, do mais sábio ao mais leigo, do mais experiente ao mais neófito, Deus, nós queremos somar para a tua glória, nós queremos produzir frutos, nós queremos abalar o inferno, nós queremos ganhar almas para o Senhor. Ah, Jesus, nos usa como pontes, nos usa como luz em meia escuridão, nos usa, Deus, como pão aos famintos, como água aos sedentos, como candeeiro em meio às trevas, ó Deus. Deus, que a tua palavra seja aplicada em nossos corações, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém.